Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha amiga, meu amigo, aluno, ex-aluno da Faculdade Nova Roma, que está se preparando para o 38º exame de ordem, chegando aí OAB com novidades, né? Inclusive, esse exame de ordem vai trazer novas disciplinas. A gente hoje está responsável por uma revisão massa de Direito Civil, mas Direito Civil, né, teve uma diminuição de questões na prova em razão desse acréscimo de disciplinas, como, por exemplo, o direito previdenciário. E, com isso, a redução, tá? A gente parte de 8 para 6 questões. Mas são 6 questões, então é importante gabaritar direito civil. Bruno, direito civil é um conteúdo muito extenso. E é por isso que a gente está aqui, para revisar os conteúdos mais importantes. Aqueles conteúdos que são recorrentes na prova do exame de ordem elaborada pela FGV. Então, eu trouxe para vocês, fiz um apurado. Quais são os conteúdos, quais são os artigos do Código Civil que mais apareceram no exame da ordem depois que ele foi unificado, depois que o exame passou a ser tratado a nível nacional com uma prova única. Quais são os assuntos mais recorrentes do direito civil? E é isso que a gente vai revisar. No direito civil, por ser muito extenso, você pode pensar, é muita coisa para estudar. Beleza? Vamos dar um foco, então, nesses aqui. Estudar direito civil, eu preciso ler quais artigos? Eu preciso focar em quais artigos? E é isso que eu vou apresentar para vocês, certo? Espero que essa revisão seja massa. Esse programa é fundamental. A Nova Roma está trazendo de volta esse programa fundamental para a sua aprovação. Lembrando que a gente tem um selo de garantia da OAB. A OAB Federal é a única faculdade privada. Vamos manter esse selo, vamos manter esse número máximo de aprovação da OAB. Ok? Então vamos comigo, vamos começar essa revisão e estarei aí à disposição ao longo desse caminho até a data do exame, do 38º exame, para que a gente possa também tirar eventuais dúvidas. Vamos começar nossa revisão? Presta atenção aí. Começando pela parte geral do direito civil. Parte geral, a gente estuda isso lá no segundo período, mas que é fundamental para que a gente possa entender as demais disciplinas do direito civil, os demais conteúdos do direito civil. Então, é o arcabouço, é o esqueleto. E aí, na parte geral, o que é que a FGV vem mais cobrando nos últimos exames de ordem? Vejam, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, eu vou dar essa dica para vocês, tá? Eu focaria em 2 pontos da parte geral, que seriam a capacidade do indivíduo, a capacidade do sujeito de direito, da pessoa natural, e os defeitos do negócio jurídico. Então, esses são os assuntos mais recorrentes. Lembrando que a personalidade jurídica do indivíduo, ela começa a partir do nascimento com vida. Então, a partir do nascimento com vida, que nós, seres humanos, nos tornamos sujeitos de direitos. Adquirimos capacidade para ser sujeitos de direito e obrigações, ou seja, a capacidade de fato, a capacidade de gozo, a personalidade jurídica, a personalidade civil. Isso de acordo com o artigo 2º, primeiro e segundo do Código Civil. O artigo 1º ele fala da capacidade de direito e de gozo, e o artigo 2º ele vai falar da personalidade civil, da personalidade jurídica da pessoa natural a partir do nascimento com vida. Lembrando que, né, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. E se tratando de direitos personalíssimos, aqueles direitos extrapatrimoniais,
esses direitos já vêm sendo reconhecidos para o nascituro. O STJ já reconhece, a gente já tem anunciado as jornadas de direito civil nesse sentido de que a proteção a esses direitos fundamentais, a essas garantias fundamentais que estão ligadas ao físico, psíquico e intelecto do indivíduo, elas já estão sendo protegidas pelo nosso Poder Judiciário em uma análise constitucional do nosso direito civil, a partir da interpretação da hermenêutica constitucional do nosso Código Civil. Mas, pela literalidade da norma, a gente aplica o que a gente chama de teoria natalista. Artigo 2º, a personalidade jurídica do indivíduo, da pessoa natural, começa a partir do nascimento com vida, e lembrem-se, caracterizado pelo ato de respirar. E aí, adquiriu personalidade jurídica, você adquire a capacidade para ser sujeito de direitos e obrigações. Mas nem sempre você vai poder praticar diretamente o ato. Para praticar o ato, você tem que ter a capacidade de fato ou capacidade de exercício. Vem a pergunta. Bruno, a partir de que momento eu posso praticar um ato jurídico na vida civil, independentemente de estar representado, independentemente de estar assistido? Onde é que eu posso praticar esse ato de forma direta? A partir da maioridade civil que você adquire aos 18 anos, conforme o nosso artigo 5º. Então, vamos dar uma vista aí no nosso artigo 5º. Vê aí, ó, a menoridade ela cessa aos 18 anos. Então, o nosso Código Civil ele optou pela escolha da etariedade. A partir dos 18 anos, eu entendo que o indivíduo ele vai poder praticar os atos da vida civil sem necessidade de representação ou assistência, ou seja, ele adquire o que nós chamamos de capacidade, e aí, de fato, ou capacidade de exercício. A capacidade de fato do exercício, ela se adquire, em regra, 18 anos de idade. Tá? Então, o nosso código ele utiliza a etariedade, a idade, para conferir ao indivíduo a capacidade plena, ou seja, a capacidade plena é o somatório da capacidade de direito ou capacidade de gozo, que está lá no artigo 1º, tá? Mais a capacidade de fato, o exercício que a gente adquire aqui no artigo 5º. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque, pessoal, em 2015, lembrem-se, tá? A gente teve uma novidade, né, no nosso sistema jurídico, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele retirou do artigo 3º e do artigo 4º do nosso Código Civil a incapacidade das pessoas portadoras de deficiência. Qualquer tipo de deficiência, tá? Seja deficiência motora, seja deficiência cognitiva. Então, o que é que o legislador trouxe como novidade a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no seu artigo 6º? Que a falta, né, ou seja, a deficiência, na verdade, a deficiência, ela não afeta a capacidade civil. Ainda que essa pessoa ela seja acometida como um CID, tá? Ainda que essa pessoa ela seja considerada uma pessoa com determinada síndrome, se essa síndrome ela não retira do indivíduo a possibilidade de expressar a sua vontade, certo? Manifestar a sua vontade, ele vai ser plenamente capaz a partir dos 18 anos completos. Quem são os absolutamente incapazes? Única e exclusivamente os menores de 16 anos. Então, a gente teve essa novidade aí a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o artigo 3º do Código Civil. E os relativamente incapazes? Eu só terei como relativamente incapazes
Os menores entre 16 e 18 anos incompletos, os ébrios habituais, ou seja, é aquele que é considerado alcoólatra, ele tem o vício do alcoolismo, os viciados em tóxicos, os que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade, então fiquem atentos aí. A deficiência ela não é causa de incapacidade. Mas se a pessoa, em razão da deficiência, ela não puder exprimir a sua vontade, seja por causa transitória ou permanente, ela será considerada relativamente incapaz. Não por razão da deficiência, mas por não conseguir expressar a sua vontade, certo? Também serão considerados relativamente incapazes os pródigos, que são aqueles que dilapidam patrimônio. Lembrando que os pródigos só são considerados relativamente incapazes para a prática de atos patrimoniais. Então, se a FGV perguntar a você se o pródigo ele comparecer a um cartório de registro civil e lá reconhecer a filiação de uma pessoa, esse ato é válido? Sim, porque o pródigo ele só precisa estar assistido para a prática de atos patrimoniais. Então, regra, chegamos aos 18 anos, completamos a maioridade, chegamos à maioridade civil e adquirimos a capacidade de fato do exercício. Existe exceção a essa regra, e aí essa exceção ela também é causa de recorrência dos exames de ordem, e é o quê? A possibilidade da emancipação. É quando o menor de idade, aquele que ainda não atingiu os 18 anos completos, ele vai poder praticar os atos da vida civil. E aí essa emancipação, pessoal, ela está aqui no nosso artigo 5º, tá? Parágrafo único. A emancipação está aqui, quando o legislador diz que cessará para os menores a incapacidade. Existem 3 modalidades de emancipação. A emancipação ela pode ser voluntária. A emancipação voluntária está aqui no inciso 1. Essa aqui é voluntária. A emancipação ela pode ser judicial. E essa emancipação judicial ela está na segunda parte do inciso 1. E a emancipação ela pode ser legal. Aqui eu vou ter a emancipação judicial e a legal nos incisos 2 a 5 do parágrafo único do nosso artigo 5º. Tá? O que seria a emancipação voluntária? É aquela concedida pelos pais. Tem que ser ambos os pais, pai e mãe. Então, os pais, no exercício do poder familiar, tá? Eles podem conceder ao menor com 16 anos completos, então a partir dos 16 anos completos, tá? Ele pode conceder eles podem conceder a emancipação, tem que ser ambos os pais, não pode haver divergência. Então, os pais têm como acordo, eles podem ir a um cartório, nesse cartório, manifestar a sua vontade através de um instrumento público. Tá? Então, tem que ser por instrumento público. E aí, esse instrumento público será levado a registro no cartório de registro de pessoas naturais, considerando assim o menor entre 16 e 18 anos incompleto, plenamente capaz pela emancipação voluntária. Se esse menor, os pais perderam o poder familiar ou já faleceram, então terá que ser nomeado um tutor para esse menor, esse tutor, que vai administrar a vida desse menor, representando durante a sua incapacidade absoluta, ou seja, até os 16 anos, e a partir dos 16 anos ele vai assistir. Então, quando esse menor completar 16 anos, através de requerimento judicial e com a oitiva do tutor, ele vai poder ser emancipado. Então, na ausência dos pais, eu preciso de procedimento judicial para emancipar o menor entre 16 e 18 anos. E o tutor ele vai precisar ser ouvido nesse procedimento. Então, se a emancipação for conferida pelos pais, instrumento público que será levado a registro, cartório de registro de pessoas naturais. Na ausência dos pais,
procedimento judicial, e esse procedimento judicial, com oitiva do tutor, proferida a sentença de emancipação, essa sentença ela será levada a registro, o cartório de registro de pessoas naturais. Agora, existem algumas situações que o legislador ele prevê, tá, a possibilidade de emancipação do menor, independentemente de autorização judicial, independentemente de autorização dos pais por instrumento público. Aí eu tenho as situações de emancipação legal. Quais são as situações de emancipação legal? Primeira situação que a gente vê aí no inciso 2 é pelo casamento. Casou-se, está emancipado. Então, qual é a idade núbil? Ou seja, a pessoa natural ela pode casar a partir de que idade? A partir dos 16 anos, com autorização dos pais ou do tutor. Casando-se, tá? O registro do casamento é a prova da emancipação do menor. Então, a partir dos 16 anos eu posso casar. Para isso, eu preciso estar assistido, eu preciso da autorização de ambos os pais, tá? Tem que ser também em conjunto. Eles vão participar lá do procedimento de habilitação do casamento ou do tutor. E aí, uma vez realizado o casamento, celebrado o casamento, considerando esses menores casados, levado a registro esse casamento, eles são considerados emancipados. A gente sabe que com a emenda constitucional 66 de 2010, o divórcio ele pode ser requerido um dia depois do casamento, não tem mais prazo para o divórcio. Se houve o divórcio, esse menor ele volta à incapacidade? Não. Por quê? Porque o divórcio ele termina, ele põe fim, ele extingue a relação conjugal, mas ele não traz efeitos retroativos. Eu não retroajo a situação de solteiro, eu passo a ser divorciado. Então, continuo considerando aquele menor, tá, plenamente capaz através da emancipação legal do casamento. Outra situação, e aí a gente já vê uma maior dificuldade prática, é pelo exercício do emprego público efetivo. Então, se o menor, tá, ele passa a ter um emprego público efetivo, não é temporário, tá? Então, ele também, né, uma vez tomando posse do cargo, ele passa a ser considerado plenamente capaz, passa a ser considerado emancipado. Quarta situação, pela colação de grau em curso, presta atenção aí, de ensino superior. Por que eu chamei a atenção para isso? Como eu disse a vocês, isso é uma matéria que às vezes vem sendo repetida pela banca FGV nos exames de ordem. E aí, qual é aquela famosa casca de banana que a FGV coloca? Ensino médio ou ensino fundamental. Não, para ser considerado emancipado, eu preciso da colação de grau em ensino superior, chamando a atenção aí para essa situação. E a última situação da emancipação legal é pela renda própria. Então, o menor, se ele passa a poder subsistir financeiramente, independentemente, tá, da renda dos seus pais, independente da renda de outra pessoa da família, ou seja, ele passando a ter economia própria, porque ele tem uma relação de emprego, ele tem um estabelecimento civil ou comercial, e 16 anos completos para essa situação, esse menor ele passa a ser considerado emancipado. Tá? Então, chamo a atenção aí para essas situações da nossa capacidade civil, da capacidade civil da pessoa natural, assunto aí que vem sendo algumas vezes cobrados, principalmente nessa questão da emancipação. Qual seria o outro assunto da parte geral do direito civil que a gente pode tocar, que a gente pode chamar a atenção, que eu teria a vocês para darem uma lida no nosso Código Civil? Defeitos do negócio jurídico. O que é o defeito do negócio jurídico? Lembrando, o defeito do negócio jurídico é um vício na manifestação de vontade. Então, o agente que vai manifestar a vontade, que vai praticar o ato jurídico, ele pratica essa vontade, ele manifesta a vontade, mas de forma viciada.
E nós temos os seguintes defeitos na manifestação de vontade do negócio jurídico: o erro, o dolo, a coação, a lesão, o estado de perigo e a fraude contra credores. Então, estes são os defeitos do negócio jurídico, tá? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores. E qualquer um desses defeitos tornam o negócio jurídico anulável, tá? São situações de anulação do negócio jurídico. Isso quer dizer o quê? Qual é a principal diferença entre nulidade e anulação? Nulidade, ela não pode produzir efeitos. Então, desde o momento em que houve a manifestação de vontade, aqueles efeitos não deveriam estar sendo produzidos. Já situações de anulação do negócio jurídico, ou seja, nulidade relativa, elas podem ser convalidadas, elas podem convalescer. O negócio jurídico ele pode se tornar perfeito, seja pela vontade das partes, ou seja pelo decurso de tempo. Decurso de tempo a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Toda anulação ela tem um prazo decadencial, ou seja, eu preciso de um prazo, né? Eu preciso suscitar aquela nulidade relativa num prazo estabelecido por lei, prazo decadencial. Tem um mantrazinho que quem estudou comigo, né, direito civil, sempre faça sala de aula, que é: falou em anulação, esqueça a prescrição. Vamos lá? Falou em anulação, esqueça a prescrição. Então, a anulação ela gera prazo decadencial, certo? Em relação a esses defeitos do negócio jurídico, eu chamaria a atenção para dois. E quais seriam esses dois? Estado de perigo e a lesão. Os vícios mais cobrados pela FGV. E aí? Vamos passar para a nossa análise aqui dos artigos 156 e 157. Artigo 156, a gente trata do vício do estado de perigo. E o que é o vício do estado de perigo? Atenta aí o que diz a lei civil. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte. Então, a outra parte sabe que eu estou em risco, que a minha vida está em risco, que a vida de um familiar meu está em risco. E aí, né, para ajudar a afastar esse risco de vida, faço uma cobrança, né? Vou aproveitar dessa situação para fazer uma cobrança excessivamente onerosa, ou seja, que não corresponderia àquela contraprestação. O famoso cheque calção, né, cobrado por alguns hospitais, caracteriza o vício do estado de perigo. Essa pessoa, se essa pessoa não pertence à família, e vê aqui o que é que diz o nosso parágrafo único: se não pertence à família, eu preciso de uma análise casuística, eu preciso de uma análise do caso específico. Então, o juiz ele vai analisar o caso específico para entender o grau de proximidade que você tinha com aquele indivíduo que estava em risco iminente de vida, né, que estava precisando salvar-se. E aí, através dessa análise casuística, o juiz ele pode reconhecer o vício do estado de perigo. Tá? Então, estado de perigo é aquela situação em que eu preciso me salvar. Preciso salvar alguém da minha família. Preciso salvar uma pessoa ligada ao meu ciclo de intimidade, como diz o parágrafo 1. E aí eu me comprometo a uma prestação excessivamente onerosa com uma outra parte. Lembrando que essa outra parte ela tem que conhecer, ela tem que estar ciente, tá, dessa necessidade de salvamento. Aí a gente tem a caracterização do estado de perigo. Qual é a diferenciação do estado de perigo para a lesão? Vê aí o que é que diz o legislador no artigo 157. Ele diz que ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade, presta atenção aqui, premente necessidade. Mas essa necessidade aqui, ela não pode ser, olha, eu estou colocando aqui, ó,
diferente, tá, de um risco de vida. Risco de vida. Essa premente necessidade, ela não pode caracterizar um risco de vida. Por quê? Porque se ela caracteriza um risco de vida, qual é o vício? Estado de perigo. Se não caracteriza risco de vida, então eu tenho o quê? Tenho a lesão. Lembra, por exemplo, dessa enchente que aconteceu no começo do ano, agora em 2023, lá em São Paulo. Aquelas pessoas, né, precisavam se alimentar, aquelas pessoas precisavam tomar água, e aí havia dificuldade, né, em enxergar alimentos, havia dificuldade em enxergar água, e alguns comerciantes elevaram ao extremo, né, de forma desumana, o preço da água, o preço dos alimentos. Então, isso caracteriza uma premente necessidade. Teve uma questão, uma vez cobrada na OAB, dizia o seguinte: uma cidade alagou e as pessoas só conseguiam sair da cidade, mas não estavam em perigo de vida, elas não estavam em risco de vida, mas para sair da necessidade elas precisavam de um transporte de canoa. E aí só uma pessoa naquela cidade tinha uma canoa. Para fazer esse transporte, para fazer esse transporte de pessoas, esse contrato específico, cobrava prestação excessivamente onerosa. Então, o que é que eu tenho aí? Estado de necessidade permanente. Necessidade. As pessoas se locomover, elas precisam sair da necessidade da cidade. Tá? Então, tem ali o vício de lesão. Então, é fácil, pessoal. Não caracterizando o risco de vida, comprometimento de prestação excessivamente onerosa, premente necessidade, lesão. Caracterizou o risco de vida, me comprometo a prestação excessivamente onerosa, estado de perigo. A lesão se daria apenas na premente necessidade? Não, ela pode se dar pela inexperiência de uma das partes. Então imagine que o indivíduo, ele vem do interior, morar em um bairro aqui em Recife, e aí, desconhecendo as localizações, ele se compromete a pagar um aluguel que é excessivamente oneroso. Outra parte se aproveita da inexperiência, né, e faz essa cobrança mais onerosa no aluguel. Ele está achando que está pagando, né, o valor do metro quadrado que pagaria em um bairro diferente. Né? E aí ele só descobre isso depois. Configurada essa inexperiência, né, e essa prestação desregular no contrato, essa prestação desproporcional no contrato, eu teria caracterizado o vício de lesão. Então, lesão, ela pode se dar em premente necessidade do indivíduo né, ou inexperiência, não precisa ser os dois. É um ou outro. E aí eu acabo me obrigando à prestação desproporcional do valor da contraprestação. Há uma quebra do que a gente chama nos contratos do sinalagma contratual. Prestação não corresponde à contraprestação. Certo? E há uma análise objetiva no próprio artigo que diz que essa desproporção ela precisa ser analisada segundo os valores vigentes em que o negócio foi celebrado. Então, qual é a importância desse parágrafo primeiro? É descaracterizar, né, a lei de oferta e procura. Em alguns momentos, determinados preços vão estar mais elevados, em determinados momentos, né, mais baratos. E aí, isso é lei de oferta e procura, isso não caracteriza a lesão. Tá? Eu tenho que entender o tempo em que o contrato é celebrado, em que o negócio é celebrado, para verificar realmente se esse valor ele está desproporcional. Ok? E no parágrafo 2º, respeitando o princípio da continuidade dos atos jurídicos, tá? A preferência deve ser sempre
em ratificar o negócio, retificando, logicamente, o valor, equilibrando as prestações. Então, se é possível, posteriormente, um acordo entre as partes para haver aí o equilíbrio, para restabelecer o sinalagma contratual, tá? Estabelecer o equilíbrio das relações, aí sim, ao invés da anulação, eu devo, tá, entender pela convalidação do negócio, afastando o vício de lesão. Aí, convalescer o negócio jurídico. Vejam, esse parágrafo segundo, presta atenção nessa dica aqui, esse parágrafo segundo, que diz que não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito, apesar de não estar escrito no 156, apesar de não estar escrito de forma direta no artigo que trata do estado de perigo, eu aplico ele também ao estado de perigo. Tá? Vou aplicar ele também à situação do estado de perigo. Importante aqui entender que a lesão ela pode ocorrer ou em premente necessidade diferente do risco de vida, o risco de vida é a situação de estado de perigo, ou pode ocorrer também por inexperiência, certo? Então, é um ou outro. Eu tenho que analisar o tempo em que o negócio foi celebrado para entender se realmente o valor está desproporcional e eu vou aplicar o princípio da continuidade dos atos jurídicos se puder acontecer, na verdade, aí o reequilíbrio, né? Se a parte favorecida ela concorda com a redução ou se, né, a parte que foi prejudicada, ela vai conseguir aí dar um suplemento suficiente para reequilibrar o negócio. Então, esses são os dois defeitos mais recorrentes nas provas de exame de ordem. Não vamos confundir mais estado de perigo com lesão, porque a necessidade ela não pode caracterizar um risco de vida. Caracterizando risco de vida, você vai assinalar lá na questão que é estado de perigo, certo? E aí a questão, né, da não convalidação em razão do tempo. Aí o tempo, certo? Qual é o prazo para anular um negócio jurídico por vício na manifestação de vontade? Ou seja, por aqueles vícios resultantes de, olha aqui, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Eu tenho prazo de 4 anos. Esse prazo é decadencial. Esse prazo começa a contar da formalização do negócio. Tá? Então, eu posso anular, é anulável, eu posso anular qualquer vício, qualquer negócio jurídico, viciado no prazo de 4 anos a contar da formalização. Exceto na coação, porque esse prazo ele começa a contar no momento em que a coação cessar. Então, enquanto a parte ela estiver sendo coagida, o prazo decadencial ele estará o quê? Interrompido. Não conta. Tá? É uma das situações, em regra, prazo decadencial não se suspende, não se interrompe, tá? E não se impede o início da sua contagem. Eu tenho aqui uma possibilidade de impedimento de início de prazo decadencial, coação. Enquanto a coação não cessar, o prazo decadencial não está contando. Certo? Outra situação de interrupção do prazo decadencial, absolutamente incapazes. Então, em relação aos que são absolutamente incapazes, eu não começo a contar prazo decadencial.
Beleza? E aí a gente tem outras situações específicas, mas lá no direito do consumidor, a gente vai ver em revisão própria. Havendo vício na manifestação de vontade, 4 anos. E aqui também, tá, ele diz pela incapacidade relativa do agente. Ou seja, se o agente, tá, ele é considerado relativamente incapaz, são as situações lá do artigo 4º, a gente acabou de falar, menor entre 16 e 18 anos, o ébrio habitual, viciado em tóxico, causa permanente que o transitório não puder exprimir sua vontade, e o pródigo. Então, o prazo ele começa a contar a partir da cessação da incapacidade, né, do agente, e aí também eu aplico o prazo de 4 anos. Lembrando que ninguém pode alegar a própria torpeza, certo, para se beneficiar da lei. Então, se o relativamente incapaz ele tem entre 16 e 18 anos incompletos, e o próprio menor, ele, no momento da formalização do negócio, ele se declara capaz, ele posteriormente não vai poder se beneficiar da declaração que ele fez para anular o negócio jurídico. Tá? Ele não vai poder se utilizar disso. Outra observação, ainda que importante, tá? É que se determinada norma diz que o negócio jurídico é anulável, ela deve estabelecer um prazo para a anulação. Então, a lei diz, determinado ato jurídico é anulável no prazo de 2 anos, 180 dias. Se a lei diz que o ato é anulável e não traz um prazo decadencial, ela não informa o prazo decadencial, no silêncio, sempre vou aplicar o prazo de 2 anos. Certo? Então, essas seriam as dicas importantes, os artigos importantes para aquela revisão de última hora de direito civil na parte geral. Tá? Partindo para o livro de obrigações, até dar uma dica a vocês. Bruno, eu não vou conseguir estudar direito civil para o exame de ordem 38. Me indica aí algo que para eu ler, lembrar de última hora. Leia o livro de obrigações. Leia o livro de obrigações. Então, obrigações, com o direito obrigacional a gente consegue resolver até por lógica muita questão de direito civil. Quais são os artigos importantes que eu traria para vocês no livro de obrigações? Se liga aí. No livro de obrigações, certo? Eu começaria dando uma lida nos artigos 233 e 234, que fala da obrigação de dar coisa certa. O que é a obrigação de dar coisa certa? É aquela em que eu me comprometo a realizar a entrega de um bem. Entrega que a gente chama no direito civil de tradição. Né? Então, essa entrega ela seria a tradição. Então, se a obrigação ela é de dar coisa certa, eu tenho aí, tá, um objeto contratual que seria específico. E quando é que esse objeto ele é específico? Quando tem a sua espécie, qualidade, quantidade.
tem que ter esses 3 elementos aqui: espécie, qualidade e quantidade. Pode faltar algum desses elementos em uma relação obrigacional, em uma relação contratual? Pode. Qual deles? A qualidade. A qualidade pode faltar. A espécie e a quantidade, jamais. Porque sem espécie e sem quantidade, o objeto ele seria nulo, tá? Porque ele não seria determinável. Então, faltou a qualidade, a obrigação, se não ser a qualidade, a obrigação, ela é a obrigação de dar coisa incerta. Lembrando, a quem cabe a escolha da qualidade, na dúvida, marque sempre nas questões de direito obrigacional, favorecendo ao devedor. Então, não havendo estipulação no contrato, cabe ao devedor escolher a qualidade, aplicando-se o princípio do meio termo qualitativo. Ele não é obrigado a entregar um objeto da melhor qualidade, ele também não pode entregar o de pior qualidade, né? Busca-se o meio termo qualitativo. Mas aqui no 233 eu tenho a obrigação de dar coisa certa. Se a obrigação é de dar coisa certa, então eu tenho que realizar a tradição, a entrega de um objeto que eu sei a espécie, a qualidade e a quantidade. Ou seja, ele é específico. Lembrando que a entrega de dar coisa séria, tudo coisa séria, coisa certa, abrange os acessórios. Quais são os bens acessórios? Frutos, produtos, pertences e benfeitorias. Então, quando ele diz aqui no 233 que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, ele está aplicando o princípio da gravitação jurídica. O acessório segue o principal. Qual é a exceção à regra da gravitação jurídica? A pertença. Então, a pertença, artigo 94 do nosso Código Civil, não aplica a regra da gravitação jurídica. Então, a obrigação de dar coisa certa não abrange as pertenças, mas abrange todos os demais acessórios. Então, veio aí 233, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título das circunstâncias do caso. Então, para abranger as pertenças, isso tem que estar estipulado no contrato. Ou para afastar a abrangência dos frutos, produtos e benfeitorias, isso tem que estar específico onde? No contrato. Beleza? 234, vamos para ele. Vamos dar uma olhadinha no 234, lembrar dele, ver quais são as exceções, o que é que a FGV pode colocar lá de casquinha de banana para vocês. Se no caso do artigo antecedente, ou seja, da obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, ou seja, é a possibilidade de estar lá, está no caminho, mas o objeto ele se tornou impossível, ele se perdeu. Não tenho mais como realizar essa entrega. Mantra: toda obrigação impossível converte-se em perdas e danos. Toda obrigação impossível converte-se em perdas e danos. Tá? Mas para se converter em perdas e danos, eu tenho que comprovar a culpa do devedor. Então, eu tenho que demonstrar que, de alguma forma, o devedor ele concorreu para que o objeto da obrigação viesse a se perder, viesse a se tornar impossível. Se não há culpa, né? Então, não houve culpa na perda, né? Antes do momento da tradição, antes do momento da entrega, o que é que acontece com a obrigação? Extingue-se, ela se resolve, fica resolvida a obrigação para ambas as partes, ninguém deve nada a ninguém. Lembrando sempre que eu preciso voltar ao status quo anterior. Por exemplo, se for um contrato de compra e venda, eu já paguei um sinal, já houve pagamento integral, eu tenho que voltar ao status quo anterior. Então, as partes elas têm que voltar à situação que se encontravam antes da formalização do contrato, é necessário devolver aquela quantia específica. Certo? Agora, se houve culpa do devedor, o credor ele pode cobrar o equivalente.
e perdas e danos, certo? Então, dica aí, dá uma memorizada lá, dá uma lida depois de novo, no artigo 233 e 234 do nosso Código Civil, que fala da obrigação de dar coisa certa. Outro artigo do direito obrigacional, importante também a gente dar uma ênfase, a gente dar uma lida, a gente dar uma rememorada. Olha ele aí. 252. Obrigações alternativas. O que são as obrigações alternativas? É aquela em que o devedor ele pode cumprir a obrigação de várias maneiras, mas que foram previamente ajustadas. Ou seja, as prestações obrigacionais estariam intercaladas por uma conjunção alternativa ou. O devedor ele não é obrigado a entregar tudo. É uma ou outra, certo? Eu vou entregar um imóvel, tá? Ou eu vou entregar um bem móvel. Ou eu vou entregar, né? Esse bem móvel pode ser um veículo, ou eu posso entregar uma quantia em dinheiro. Ou a obrigação se cumpre com a tradição de qualquer uma delas. E quem cabe a escolha? Lembra que eu falei anteriormente? Quem cabe a escolha tem que verificar o que é que diz o negócio jurídico, o que é que diz o contrato. A quem cabe escolher. Se o contrato nada fala, a escolha cabe ao devedor. Na dúvida, meu amigo, minha amiga, vá no devedor. Se a questão é do direito obrigacional, ela fala de escolha, seja na obrigação de dar coisa incerta, obrigação alternativa, a opção para pagamento, local de pagamento. Se não há nada específico na questão que fala que cabe a um terceiro, que cabe ao credor, essa escolha, a indicação, então marca o devedor, certo? Lembra dessa dica aí. É isso que diz o artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Se outra. Tá, quase que escala aqui tudo. Se outra coisa não se estipulou. Ou seja, não se estipulou onde? É no contrato que formou a obrigação. Está lá de forma expressa. Tá? Lembrando que não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. É o princípio da individualidade das prestações. Não posso, por exemplo, se aqui eu estabeleci um imóvel, tá, específico, imóvel X, um veículo Y ou 200 mil reais. Eu não posso entregar um imóvel de 100 mil mais 100 mil. Não. Ou é o imóvel ou é o dinheiro. Princípio da individualidade das prestações. Pode ser parte em uma, parte em outra. Geralmente, a FGV, ela coloca lá, teria que entregar, eu já vi situações, teria que entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Não pode ser 25 e 25. Tem que ser ou 50 computadores ou 50 impressoras. Certo? Princípio da individualidade das prestações na obrigação alternativa. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida a cada período. Formalizei um contrato onde eu me obrigo a mensalmente, esse contrato é verdadeiro. Lá em casa eu tenho uma tabelinha de estrelinhas da minha filha Lara. Semanal. E aí, se ela cumprir todas as tarefinhas dela, se ela ganhar todas as estrelinhas, no final de semana ela pode escolher uma coisa ou outra. Certo? Isso aí se renova a cada semana. Então,
Por exemplo, ela pode escolher entre comprar um chocolate ou um sorvete. Se ela escolher na primeira semana o chocolate, na segunda semana, se ela cumpre todas as tarefinhas dela, ela pode optar de novo, ou pelo chocolate, ou ela pode optar pelo sorvete. É isso que diz o parágrafo 2º. Tá? A obrigação, se ela for de prestação periódica, a escolha realizada, né, na primeira possibilidade, ela não vincula as demais. Essa escolha ela poderá ser exercida a cada prestação periódica que deve ser cumprida. Beleza? E se houver pluralidade de optantes, se houver mais de uma pessoa, né, que deva escolher qual das prestações deve ser cumprida. Na pluralidade de prestações, presta atenção aqui no parágrafo 3º, não havendo acordo unânime, quem decide é o juiz. A gente pode precisar levar para o poder judiciário. Essa escolha também pode caber no terceiro, certo? Isso previamente estabelecido no contrato, está lá no contrato expressamente, porque no silêncio cabe quem? O devedor. Certo? Então, se a escolha couber ao terceiro, esse terceiro não puder, não quiser exercer isso aí, caberá também levar ao juiz, para que o juiz realize essa escolha, se credor e devedor não chegarem a uma resolução amigável de qual prestação deverá ser entregue. Tem mais artigo de obrigações para a gente tratar? Sim. Para mais um aí, as obrigações, aí tu vai conseguir resolver, meu irmão, minha irmã, vai conseguir resolver muita questão lá de direito civil, quem sabe vai ser uma questão lógica para o artigo 257, e o que é que diz aí o artigo 257, as relações obrigacionais, que tratam das obrigações indivisíveis. O que é uma obrigação indivisível? É aquela que tem mais de um credor ou mais de um devedor. E aí, o objeto da prestação, ele não suporta o fracionamento. Vem o 257, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, presume-se esta dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores ou devedores. Aqui ele fala da obrigação divisível. Isso é o que? Eu consigo parcelar, fracionar o objeto prestacional. Consigo fazer essa divisão do objeto prestacional. Consigo. Dinheiro, conta do bar. Sentou, pagou. Dividir a conta de acordo com o número de pessoas. Certo? Por quê? Porque dinheiro consigo fracionar. Então, eu vou fracionar de acordo com o número de credores ou devedores. Agora, como a gente estava falando anteriormente, se a obrigação ela é indivisível, é porque essa prestação ou este fato, ele não suporta a divisão, ele não suporta o parcelamento. Seja pela própria natureza do bem indivisível. Então, por exemplo, né, a FGV gosta de trazer muito os exemplos que os doutrinadores trazem repetidamente, que é a vaca, que é o cavalo, né? Mas, então, eu tenho aí um computador, uma impressora, um carro. A própria natureza do objeto não suporta o fracionamento. E se eu fracionar, ele não chega à utilidade final. Essa não possibilidade de fracionamento ela pode se dar também por motivo de ordem econômica. Porque se eu fracionar o objeto, ele deixa de ter valor patrimonial. Ou, dada a razão determinada do negócio jurídico, as próprias partes podem estabelecer que o objeto da prestação ele é indivisível. Podem estabelecer a
indivisibilidade. Isso aqui é a regra no direito civil quando há pluralidade de credores ou devedores. Se a questão traz pluralidade de credores ou de devedores, certo? Você vai e traz, né? Traz pluralidade de credores ou devedores, você vai aplicar a regra de obrigação divisível ou obrigação indivisível. Eu não vou aplicar a regra de obrigação solitária, não. Não, por quê? Presta atenção nisso aqui, que chama atenção muito em sala de aula. Solidariedade não se presume. Só vou aplicar a regra de obrigação solidária se a questão trouxer expressamente que se trata de obrigação solidária. Se ela não traz a solidariedade, se ela não enuncia a solidariedade, vou aplicar a regra de obrigação divisível ou obrigação indivisível. Certo? Quais são os artigos de obrigação solidária que eu chamaria a atenção para vocês lerem? Lembrando, primeiro, que o que é uma obrigação solidária é aquela que, independente da natureza do objeto, seja ele, podem ser fracionado ou não, havendo mais de um credor, havendo mais de um devedor, se há mais de um credor, qualquer credor pode cobrar a dívida por inteiro. Independente se o objeto ele é divisível ou indivisível. Beleza? Então, é dinheiro, mas está expressa a solidariedade. Eu posso cobrar a quantia total. Não é um veículo. Está expressa a solidariedade. Eu posso cobrar o veículo. A obrigação indivisível eu não poderia cobrar o veículo, eu não posso. Mas no momento do pagamento, todos os credores têm que receber esse veículo conjuntamente, sob pena de pagamento indivíduo do devedor. A não ser que um dos co-credores na obrigação dividível, eles portem um termo que a gente chama de caução de ratificação. Aí, esse credor vai poder receber uma autorização para esse credor receber sozinho a prestação que é indivisível. Na obrigação solidária, se a solidariedade está expressa no contrato, ela tem que estar expressa. Por quê? Porque não se presume. Ela tem que estar prevista em lei. Então, na obrigação solidária, minhas amigas e meus amigos, eu posso cobrar integralmente, se for credor, independentemente de causa de ratificação. Posso cobrar integralmente, ainda que a obrigação, ainda que a prestação, ela possa ser parcelada. Leitura de artigo de obrigação solidária, para vocês lerem. E aí, na obrigação solidária, indica os artigos 283, 283, 284 e 285. 3 artigos aqui para ler de obrigação solidária. E é a possibilidade aí, no 233, tá? Do devedor que realiza o pagamento integral poder reaver dos demais co-devedores a sua contraparte. Tá? É a possibilidade de se ratear entre os co-devedores, tá? Que foram exonerados da solidariedade. O que é ser exonerado da solidariedade? Isso quer dizer que eu não vou pagar mais, não? Esse foi exonerado? Não. Isso quer dizer, na verdade, é que eu só posso ser cobrado da minha outra parte. Não posso ser cobrado mais da dívida toda. Fui beneficiado. Tá? Então, eu não sou mais um devedor do todo. O devedor agora só da minha quarta parte. Isso é exoneração da solidariedade. Mas ainda que eu seja exonerado da solidariedade, se eu paguei ainda que eu seja exonerado da solidariedade, se outro co-devedor ele se tornou insolvente, vou participar do rateio da contraparte dele. Veja, A, B e C. Então, A foi exonerado da solidariedade. B se tornou insolvente. E C é devedor solidário. O valor ele é de
3.000. Então, eu tenho aqui a cota parte de cada um, R$1.000. A partir do momento que B se torna insolvente, a cota parte de B vai ser redistribuída aqui, mesmo daquela parte que foi exonerada da solidariedade. 500 para esse. Então, se C realizou o pagamento integral dos 3.000, ele vai poder reaver de A 1.500. Eu vou somar a parte do AD. Certo? Vou exonerar ele aí da solidariedade. Então, essa é, mesmo havendo rateio, devedor, desculpa, mesmo havendo exoneração da solidariedade do devedor, ele volta em relação à cota parte se algum dos co-devedores se tornar insolvente. E no 285 eu tenho interesse comum, eu tenho um interesse exclusivo da dívida. Veja, se eu pago a dívida por inteiro, eu posso exigir dos co-devedores a cota parte. Então, se eu paguei 3.000 e são 3 devedores, eu posso exigir de A 1.000, eu posso exigir de B 1.000. Eu vou lá ter a minha cota parte, eu exigir de A e de B de cada um aqui R$1.000, é o reembolso. Agora, se essa dívida, os 3.000, ela foi constituída em total e exclusivo interesse de A, eu realizo o pagamento dos 3.000, vou poder cobrar de A os R$3.000. Certo? Então, a lida com calma, 283, 284, 285, obrigação solidária. De vez em quando está aí, tem muita obrigação muito recorrente. Tá? Lá no exame de ordem, lá pela FGV. Tá? Contratos. É importante? Muito. Tem muitos contratos em espécie, logicamente não vai dar tempo aqui da gente tratar. Então, o que é que eu fiz? Preparei no material os contratos em espécies que são mais recorrentes. E quais os artigos dos contratos em espécies que vocês devem dar aquela leitura. Né? Qual recomendaria a leitura? Então, vejam aí. Contratos em espécie. Tá? Apenas a título de indicação de leitura para vocês aqui para revisão. Os contratos mais recorrentes dos exames de ordem. Compra e venda, o contrato estimatório, a doação, comodato, mútuo, empreitada, agência de distribuição, corretagem e fiança. E aí eu trouxe os artigos, né, dentro desses contratos específicos. Qual artigo recomendaria a leitura? Aí, a leitura desses artigos de contrato em espécie, e aí é onde a gente vê uma recorrência maior dos contratos em espécie. Né? Sei que o direito civil é muito extenso, então, dos contratos em espécie eu aplicaria esses nessa ordem, né? E aí a leitura desses artigos específicos, né? Com certeza, acredito que aí vocês veriam uma questão estaria ali dentro desses artigos indicados. Responsabilidade civil. Cai? Sim. Quais os artigos que eu recomendaria a leitura dentro da responsabilidade civil? Vê aí. Na responsabilidade civil, eu recomendaria a leitura dos artigos 927, tá? Que é aquele que vai trazer, né, o conceito da responsabilidade civil. Então, todo agente que causar que em virtude de um ato ilícito esses que estão disciplinados no artigo 86, 87, causar dano a alguém, fica obrigado a reparar. Aqui a gente vê os requisitos da responsabilidade civil. Conduta
culposa, nexo de causalidade, ou seja, é um elo entre a conduta culposa. Essa conduta culposa ela tem que estar ligada a um dano, certo? A conduta culposa, nexo e dano, haverá o dever de reparar. Lembra que no direito civil a gente aplica essa conduta culposa, certo? A gente aplica essa conduta culposa de forma lato sensu. No direito civil, a culpa lato sensu, ela inclui o dolo, inclui a culpa stricto sensu. Conduta com negligência, imprudência e imperícia. E qual é a regra no direito civil? É a responsabilidade subjetiva. Ou seja, é aquela que eu tenho que demonstrar a conduta culposa da outra parte. Então, a regra no direito civil, responsabilidade subjetiva, é necessária a comprovação de culpa, né, do agente que gerou o dano. No artigo 932, que aí é outra leitura que eu recomendo, a gente tem situações de exceções. E é isso que a prova gosta. Exceções. Ou seja, situações em que, independentemente da conduta culposa, isso quer dizer que a responsabilidade vai ser objetiva. É uma responsabilidade objetiva. O juiz, quando ele vai fazer a análise do caso concreto, tá? Ele não vai buscar a culpa da conduta. Ele não procura culpa na conduta. Então, havendo dano, aquela pessoa específica vai ter o dever de reparar, independentemente de ter agido de forma culposa. Então, a responsabilidade é objetiva aqui, objetiva, que é a exceção, está no 932, então a exceção temos que chamar a atenção, certo? Vê aí, são também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e companhia, né? Isso aqui acaba sendo relativizado, mas eu não vou entrar nesse mérito porque é FGV, muito letra de lei, tá? Então, os pais pelos filhos menores que estiverem sob a sua autoridade e companhia. Lembrando que os menores, aquelas pessoas incapazes, não só os menores, mas os incapazes, eles podem ser obrigados a realizar o pagamento da indenização? Sim. Os incapazes, eles têm responsabilidade subsidiária. Então, se o seu responsável ele não tem condições financeiras de arcar com o pagamento da indenização, e o incapaz ele tem patrimônio suficiente, eu vou poder executar o patrimônio do incapaz. Preste atenção nessa dica. E aí aqui ainda falando a gente falou dos menores, né, em relação à responsabilidade dos pais, objetiva, dos tutores e curadores dos seus pupilos e curatelados, a responsabilidade ela é objetiva também, tá? O empregador em relação aos atos praticados pelo comitente, quem é o comitente? É aquele que recebe comissão. Os empregados, serviçais, prepostos, são aqueles que falam em nome do empregador. O empregador ele tem responsabilidade objetiva. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos que se operem por dinheiro, tá? Para fins, mesmo para fins de educação, para fins educacionais, pelos hóspedes, moradores e educantes. Esse é um ato dentro do hotel, do albergue, né, do educandário. A responsabilidade é objetiva do dono do hotel, da casa, do estabelecimento, do albergue. E no inciso 5, os que gratuitamente houverem participado dos produtos de crime até a concorrente contida. Teve um proveito ali,
né, daquele valor pelo crime praticado. Certo? Então, vejam o que é que diz o artigo 933. As pessoas indicadas acima, que são esses que a gente acabou de citar, tá? Ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, o que a gente está utilizando aqui? A responsabilidade é essa aqui. Esse é o conceito da responsabilidade objetiva. Tá? Então, ainda que não haja a culpa. O juiz não faz análise de culpa nesses casos, né? De culpa, na verdade, dos pais, do tutor, do empregador, dos donos de hotéis, né? Daqueles que tiveram proveito, né? Do produto ali do crime. Comprovada a situação, então, né? Logicamente, a situação tem sido provada, processo civil, precisa de provas, né? Eu afasto a culpa e aplico o dever de indenizar. E vamos ler o 942. Olha o que diz 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, certo? Então, ou seja, os bens que essas pessoas indicadas lá no 972 respondem pelo cumprimento da obrigação. E responderão pelos atos praticados. E se a ofensa tiver mais de um autor, então quem praticou aquele ato ilícito foi mais de uma pessoa. O que é que a lei diz? Responderão solidariamente pela reparação. Aí chamou a atenção, ó, solidariedade, ela não se presume. Mas no caso de ato ilícito, havendo mais de um autor do ato, a solidariedade está expressa em lei. Olha, a solidariedade, ela está expressa. Se isso não tivesse aqui expressamente previsto, então, pegaria o valor da condenação e iria fazer o quê? Repartir. Em regra, o valor da indenização é dinheiro, e dinheiro ele é o quê? Fracionado. Mas como a lei diz que na conduta do ato ilícito, aqueles que concorreram, aqueles que praticaram, se tiver mais de um autor, a reparação, eles respondem de forma solidária, certo? E o parágrafo único são solidariamente responsáveis pelos autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Ou seja, a verdade é que eu nem precisaria disso, né? Não precisaria. O legislador aqui ele foi, né, mais uma vez incisivo, apenas, né, lembrando que a responsabilidade objetiva aqui trazida a essas pessoas do artigo 932. A responsabilidade civil dá uma atenção especial a esses artigos aí. Beleza? No direito das coisas, aquela situação lá de pós-propriedade, usufruto, algum artigo especial para leitura? Alguns. Eu indicaria aqui a leitura da usucapião de bens imóveis. Tá? Então, usucapião de bens imóveis, que é a aquisição da propriedade imobiliária através do decurso de tempo. Lembre-se, a propriedade imobiliária ela se transmite, em regra, no momento do registro do título constitutivo. Esse título constitutivo é uma escritura pública. Por quê? Porque os negócios jurídicos que envolverem imóveis acima de 30 salários mínimos, hoje é difícil você valorar um imóvel abaixo desse valor, eles necessariamente precisam de escritura pública. Formalize o contrato de escritura pública de compra e venda. Eu já sou proprietário do imóvel? Não. Tenho que registrar. Registrei, adquiri a propriedade. Então, a aquisição da propriedade no direito brasileiro, ela traz formalidade, ela traz um processo formal. Necessidade da escritura pública de aquisição e depois o registro desse título. Mas ela também pode se dar pelo decurso de tempo, que é através da usucapião. 5.
modalidade de uso capião de bens imóveis trazidas pelo nosso Código Civil. E aí, a FGV, vez ou outra, está trazendo questões da uso capião. Vamos lá para o uso capião. Modalidades de uso capião, como eu falei para vocês, sim. O uso capião pode ser extraordinário, ordinário, especial urbano, especial rural ou familiar. Das usos capiões, o tema mais cobrado na FGV é esse aqui, foi o familiar, certo? Talvez por ser uma inovação legislativa em relação aos capiões. Extraordinária é a mais fácil porque ela aqui tem menos requisitos. Basta o quê? A posse, 15 anos sem interrupção nem oposição do possuidor a adquirir a propriedade. Aqui eu não preciso comprovar nem justo título, nem título aquisitivo, nem boa-fé. Certo? 15 anos, toda a posse. Tá? Sem oposição da outra parte. Eu posso adquirir o imóvel através da uso capião. Esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10. Quando? Quando o possuidor estabelece no imóvel a sua moradia habitual ou ele exerce o que a gente chama de pós-trabalho, realiza obras ou serviços de caráter produtivo. Posso reduzir esse prazo da uso capião? Sim. Eu posso sair da uso capião extraordinária que ela tem de 10, pode ser de 10 ou 15 anos, para a uso capião ordinária, e essa aí eu preciso do justo título e da boa-fé. Tá? Imagina que você fez aquele contrato, aquela escritura pública, e aí nunca registrou, né? E foi passando de um para outro, preciso regularizar. Então, 10 anos eu tenho a uso capião ordinária, mas aí eu preciso comprovar o justo título e a boa-fé. Certo? Reduzo na uso capião ordinária, assim como na extraordinária eu posso reduzir de 15 para 10. Na ordinária eu posso reduzir de 10 para 5. Quando eu registrei aquele título aquisitivo, houve um registro, o título aquisitivo ele foi oneroso, ou seja, foi uma troca de permuta, foi uma compra e venda. Houve o registro, mas aí esse registro, posteriormente, ele foi o quê? Cancelado. Então, ó o fluxograma aqui, ó. Título oneroso, registro. Aí depois, por algum motivo, o cartório de registro de imóveis cancelou esse registro. Estou há 5 anos na posse contínua ininterrupta. E ali, essa posse contínua ininterrupta é a título de moradia ou de trabalho. Então, essa é um pouco mais complicada de trazer requisitos, mas é uma possibilidade de redução. Uso capião especial urbana, especial rural. Veja, nas usos capiões especiais, sejam urbanas ou rurais, independe-se de justo título e boa-fé. Como lá na extraordinária. Sendo que, tá? Não preciso comprovar justo título nem boa-fé, mas eu preciso preencher outros requisitos. Ambas são 5 anos de posse. Na urbana, o imóvel ele precisa ser de até 250 metros quadrados. Não pode ser superior a isso. E ali eu tenho que estabelecer, aí eu vou somando aqui, 50 metros quadrados, 5 anos ininterruptos. Estabelecer moradia, preencher os requisitos da uso capião especial urbano. Foi. Certeza? Não. Por quê? Tem mais.
Eu não posso, tá? Ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E também não posso ter me utilizado dessa modalidade anteriormente. O previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Na rural, não posso ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, com requisitos semelhantes, 5 anos, ininterruptamente, semelhante. Né? Zona rural, ela não pode ser superior a 50 hectares. Tá? 150 metros quadrados imóvel urbano, 50 hectares imóveis rurais. Tornar a terra, requisito tornar a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Vejam, aí eu chamo a atenção para o seguinte, ó. Na urbana, tá? Ele usa aqui, ó, sem oposição, utilizando-se para a sua moradia. Aqui eu tenho que utilizar para moradia, olha aí, e além de utilizar para moradia, tornar ela produtiva. Beleza? Não tem aquela observação do parágrafo seguinte. Posso me utilizar mais de uma vez? Pode, desde que eu tenha, não seja mais, né, proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E a familiar, que aqui a FGV mais cobrou nos exames de ordem, 2 anos ininterruptos. É bem parecida lá com a especial urbana. Por quê? Porque o imóvel não pode ser superior a 250 hectares. O prazo aqui é menor, 2 anos. Certo? E eu teria que dividir a propriedade, ó, preste atenção, com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Utilizar para moradia, tá? Aí, como eu dividi a propriedade, se é 50% do meu, 50% do cônjuge ou companheiro que abandonou o lar, depois de decorrer 2 anos do abandono de lar, não sendo superior a 50 metros quadrados, permanecendo morando no local, esse imóvel não vai para partilha de divórcio. Eu vou adquirir 100% da propriedade. Vai deixar a partilha lá. Ele não pode poder ser reclamado. Lembrando que, assim como na usucapião especial urbana, esse direito não pode ser reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Beleza? Dá uma lida lá nesses artigos da usucapião, 1232, 1242, o 1240, 1239, 1240A. Importante. No direito de família, o que é que chamaria a atenção, no direito de família? Veja, no direito de família, eu acho que é importante a gente dar uma lida nos bens que compõem a meiação, principalmente lá no regime de comunhão parcial de bens, que é o mais corriqueiro, né? Inclusive é o que se aplica à própria união estável, quando não há, né, outro tipo de comunhão previsto, se aquela união estável ela foi formalizada. Lembrando que a união estável ela é uma situação de fato, ela não precisa necessariamente de uma escritura pública, mas se ela foi formalizada para escritura pública ou particular, eu tenho que respeitar, tá, o regime de bens que as partes escolheram, autonomia de vontade. Mas se as partes vivem em união estável, não houve uma celebração, ou houve um pacto, ou há uma minuta, mas essa minuta se inicia a respeito do regime de bens, vou aplicar o regime de comunhão parcial. Então, é o mais comum, eu chamaria mais atenção aqui nesse tempo que a gente tem para fazer essa revisão. E aí,
voltando aqui para a nossa lousa, no direito das famílias, no regime de comunhão parcial de bens, quais são os bens que vão compor a meação? Ou seja, vai caracterizar qual propriedade, condomínio, 50% para cada cônjuge ou companheiro. Regra: os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Tudo aquilo que foi adquirido através de din-din ou através de troca onerosamente, tá? Ainda que em nome de um só dos cônjuges, por lei, há um condomínio legal, há o que a gente chama de meação. Além desses adquiridos de forma onerosa durante o casamento, tá? Os bens por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Está casado, regime de comunhão parcial de bens, ganhou na Mega, é haha, viu? Haha, inciso 2. Beleza? Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos. Ambos. Por quê? Porque, em regra, os bens adquiridos de forma gratuita por doação, herança ou legado, eles não se comunicam da meação. Então, aqui tem que estar expresso lá. A doação foi em favor de ambos. Essa herança para ambos. Esse legado é para ambos. De forma expressa. Não estando expresso, recebido de forma gratuita. A título de doação, de herança, de legado, não se comunica na comunhão de bens. Tá? As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Estou morando, né, me casei e fui morar num imóvel. E lá nesse imóvel já era meu outro cônjuge antes do casamento. Mas aí a gente realizou benfeitorias. Fizemos acréscimos e melhoramentos no bem. Esses acréscimos e melhoramentos, o bem imóvel não. Mas bem, as benfeitorias realizadas, meio a meio. Certo? Os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge, decididos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Meu esposo, minha esposa tem um imóvel e ele aluga esse imóvel a título de renda. Aluga esse imóvel a título de renda. Essa renda, o aluguel recebido na constância do casamento, mesmo que o imóvel seja só de um, meação 50 a 50. E o que é que não entra na comunhão parcial de bens? O que é que se exclui? Os bens, né, que os cônjuges, os companheiros já possuíam ao casar, ou os que lhes sobrevierem na constância do casamento por doação, sucessão e subrogados em seus lugares. Então vejam, doação, sucessão não entra, a não ser que isso esteja expresso lá pelo doador ou pelo testamentário. E os subrogados, que seria, eu tenho um imóvel, adquiri esse imóvel antes do casamento, e aí eu fiz a troca por outro imóvel, ou vendi, coloquei numa poupança. Então, o valor que está lá na poupança é meu. Mas lembra, poupança gera juros, e juros são rendimentos. Olha a dica aí. Os rendimentos da poupança, o valor referente à alienação de imóvel é particular. Certo? Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação
aos bens particulares, no caso aqui quando eu transformei em dinheiro. Não é só patrimônio positivo que se divide, a gente divide a obrigação também. Então, todas as dívidas constituídas na constância do casamento, 50%, 50%, por mais serem adquiridas por um. As anteriores não se comunicam, ainda que essas obrigações tenham sido provenientes de atos ilícitos, salvo se houve proveito, né, do casal. Ou um ato ilícito. Ganhei dinheiro com isso. Houve proveito familiar, então essas obrigações serão tratadas na meação no momento do divórcio. Se as obrigações são anteriores ao casamento, não se comunicam. Os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão, né? Roupa, aquele computador que você usa, seus livros, não se comunicam. Salário, aumento de trabalho, né? As pensões, os meios soldos, os montepes, né? Então, rendas que vocês recebam para que o cônjuge recebe para o sustento, né? Não vai haver aqui a comunicação, beleza? Então, é importante não a lei do artigo 1659, 1660 do nosso Código Civil. Um tema que eu vou chamar a atenção de vocês está lá no 1647. É importante a leitura, até porque há uma discussão atual sobre o tema. E quando há uma discussão atual, é sempre bom estar ligado nesse tema. É o seguinte. Vê aí, ó. Separação obrigatória de bens. A gente não pode confundir separação obrigatória de bens, separação absoluta. Certo? O que é a separação absoluta? Separação absoluta é essa que está no artigo 1687, quando a gente resolve casar e diz que o que é meu, o que é seu. Não vamos misturar patrimônio, ainda que a gente venha adquirir patrimônio na constância do casamento. Ok, separação absoluta de bens. Então, no regime de separação absoluta, eu posso vender, posso hipotecar, eu posso empenhar, tá? Eu posso prestar fiança, eu posso realizar aval, eu posso doar, tá, bens. Não precisa de autorização do outro para nada. 1647. É diferente da separação obrigatória. E a separação obrigatória é a tentativa de não comunicação de bens em razão de uma questão legal. Está aqui no 1641. Esse aqui é vontade dos cônjuges. Esse aqui é lei. Tá? A lei diz que aqui os bens não se comunicariam. Quando é que os bens não se comunicariam por força de lei? Aí vê, inciso 1. As pessoas que contraírem, né, o matrimônio com a inobservância das causas suspensivas. Então, havendo uma causa suspensiva, a regra, esse casamento, ele está no regime de separação obrigatória de bens. Maior de 70 anos. Isso aqui está para ser julgado uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Vamos se ater a isso aí. Separação obrigatória de bens. Que todos que dependerem para casar de decisão judicial. Separação obrigatória de bens. Então, o que é separação obrigatória? Existem umas situações aqui trazidas por lei. Nessas situações, o legislador ele entende que os bens não deveriam se comunicar. Não.
que ele não se comunica por vontade de lei, que ele não se comunica pela vontade dos próprios cônjuges. Certo? Chamo a atenção para a súmula 377 do STF, que diz que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, o STF está entendendo que no regime de separação obrigatória de bens, eu vou aplicar a comunhão parcial, já que ele diz que os adquiridos na constância do casamento deveriam se comunicar. A interpretação da súmula é o seguinte: eu tenho que provar o esforço comum. Se houve esforço comum dos cônjuges ou companheiros no regime de separação obrigatória, tá? Aí esses bens onde eu provo o esforço comum vão se comunicar. Se eu não consigo provar o esforço comum, não se comunica. Certo? Então, é isso que entende a súmula 377 da STF. Vou aplicar o regime comum parcial, não. Separação obrigatória de bens, não há comunicação de bens entre os cônjuges, a não ser que eu prove o esforço comum para a aquisição daquele bem específico, certo? Então, fica atento a isso aí, porque essa prova do esforço comum é novidade, tá? No entendimento aí de recursos, dessa interpretação dúbia da súmula 377 do STF, essa questão do maior de 70 anos está aí para ser discutida no STF, a questão da inconstitucionalidade de obrigar ele a casar na separação, né, com separação de bens. Então, dá um foco aí no 1641 e nessa súmula 377 do STF, tá? Lembrando que no 1647, aquela questão da administração, da necessidade da outorga possessória, da outorga marital, ainda que o regime ele seja de separação obrigatória, ó, aqui, ainda que ele seja de separação obrigatória, eu preciso da outorga marital, da outorga possessória. Só na separação absoluta, que é essa que decorre da vontade, que eu não preciso da outorga marital, da outorga possessória de bens. Certo? Para a gente finalizar, chegamos no livro do Direito das Sucessões. Quais artigos eu indicaria a leitura? Esses aqui, ó. Vamos ver aqui. Direito das Sucessões. Primeiro, tá? É uma dúvida que sempre existe. Cônjuge é herdeiro? Sim, cônjuge é herdeiro. Em relação ao patrimônio que não faz parte da meação. A gente viu agora há pouco que há alguns bens que não fazem parte da meação. Seja por vontade, seja por obrigatoriedade legal, não vai compor a meação do casal. Ainda que eu me case no regime de separação obrigatória ou separação SPM, aqui, ou no regime de separação absoluta. Eu sou meio? Não, em regra, nesses aqui não. No regime de separação obrigatória, eu vou ser meio do que eu comprovar o esforço comum. Certo? Então, em regra, nesses regimes, eu sou meio? Não. Mas eu sou o quê? Herdeiro. Eu é. Se eu me divorciar, vai ter partilha de bens? Não. Se o cônjuge
falecer, eu vou receber a herança? Vou. Tá? Então, não afasta a herança. O cônjuge é herdeiro. Então, inclusive, herdeiro necessário. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos. Não há linha aqui. Ascendente, certo? Pai, avô, bisavô, e aí eu vou tetravô. Também não há limitação de grau. E o cônjuge, e pela redação constitucional do artigo 226, que equipara a Constituição Federal, que equipara o casamento à união estável, onde eu leio cônjuge, eu vou ler aqui também o quê? Banheiro. Esses são os herdeiros necessários. Certo? Esses têm pleno direito de herança. Então, havendo cônjuge, companheiro, ascendente ou ascendente, eu só posso dispor em testamento de 50% do meu patrimônio. 50% é herança necessária. Tem que reservar para os herdeiros necessários. É o que a gente chama de legítima. 1846. Pertencem aos herdeiros necessários de pleno direito metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Certo? Qual é a ordem de vocação hereditária? Quem é que tem direito a receber essa herança? Primeiro, os descendentes. Havendo descendente, eu vou excluir os ascendentes. E os descendentes mais próximos excluem os mais remotos. Havendo filho, exclui neto. Neto exclui bisneto. Certo? E eles concorrem com o cônjuge sobrevivente. Então, aquilo que não faz parte da minha ação, a herança vai ser partilhada, né, entre descendente, cônjuge ou companheiro. Preste atenção aqui. Por 1832. Em concorrência com os descendentes, haverá o cônjuge quinhão igual aos do que sucedem por cabeça, não podendo sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for descendente dos herdeiros, se for ascendente dos herdeiros que concorreram. Então, por exemplo, uma mãe casada em regime de separação total de bens tem 5 filhos. Ela não vai receber 1/5 da herança, não. Ela vai receber pelo menos 1/4. Certo? E o restante, 3/4, vai ser dividido entre os filhos dela. Agora, se essa mulher casada não tem filhos e os filhos são de casamento anterior, aqui, ó, casamento anterior, aí ficaria 1/5 para cada um. Certo? Cônjuge é herdeiro. Inclusive com direito real de habitação, viu? O cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o de bens, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, sem prejuízo da sua quota parte, tem direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que ele seja único. Então, pai, mãe e filhos. Meu pai morreu, minha mãe sobreviveu, e aí só existe um imóvel residencial a ser partilhado. Vou realizar essa partilha, mas eu não posso vender, porque eu garanto a moradia dela. Posso vender após o falecimento. Se não é mãe, madrasta, não importa. Tá? Cônjuge e companheiro, quando eu leio cônjuge, eu leio companheiro, tem direito real de habitação. Certo? Os ascendentes
Se não há descendentes, eu vou para o ascendente, em concorrência com o cônjuge, certo? Então, preste atenção aqui, ó. Concorrente com ascendente de primeiro grau, ou seja, com os pais, né, com os sogros, o cônjuge tocará 1/3 da herança, vai ter direito a 1/3 da herança. Cabe a metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Por exemplo, eu tenho aqui meu sogro e do outro lado a avó materna, o avô paterno. Desculpa, porque aqui, corrigir aqui, mas na seguinte, eu tenho aqui o avô e a avó, escrevi o contrário, né? Paterno e a avó materno, os sogros são falecidos, e aqui o cônjuge, o companheiro. Eu dividiria essa herança aqui como 1/3 para o cônjuge. Né? Desculpa, 1/3 não. É a hora. Metade para o cônjuge. E a outra metade ser partilhada entre esses aqui. Certo? Agora, se os sogros são vivos, outra situação aqui, se vivos, ambos, então, 1/3 para cada. Beleza? Voltando. Não havendo ascendente, então, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Aqui, ó, 1838. Em falta de descendente e ascendente, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge. Aqui tem um legislador repetindo algo que já está, na verdade, em 1829, inciso 3º. E, por fim, se eu não tenho herdeiros necessários, eu chego aos colaterais. Lembrando, colateral é até o 4º grau e colateral é herdeiro facultativo. Qual é a diferença de herdeiro necessário para facultativo? Se só há herdeiros facultativos, eu posso dispor de 100% do meu patrimônio. Não sou obrigado a deixar para os colaterais. Irmão, primo, sobrinho, certo? Então, não sou obrigado a deixar para colateral. Colateral é herdeiro facultativo. Eu posso dispor em testamento de 100% do meu patrimônio. Ok? Bem, gente, esses são os arquivos que eu consegui compilar, né? Essas 2 horas de aula para a gente revisar o direito civil para o exame de ordem 38. Tá? Logicamente, um programa de direito civil é muito mais extenso, são mais de 2.000 artigos. Mas esses são os arquivos que eu acredito que seriam mais importantes. E até por uma questão de lógica, estudando esses, a gente conseguiria resolver outros. Vai ficar aí para vocês vão ter aí um formulário para responder. Acessem esse formulário, respondam o formulário, vocês terão um tempinho aí para isso. Para os alunos, né, que estão matriculados, vai ter aí tempo para contar lá na atividade carga horária complementar. Para os egressos, aqueles que, né, já concluíram o curso, já receberam aí o seu diploma e estão na busca pela OAB, tá? Respondam também, porque no meu entendimento, no conceito é que a OAB a gente passa resolvendo questões. As questões a gente conseguir resolver. Letra de lei, resolver questões. Letra de lei, resolver questões. Ok?
Espero que tenham gostado do nosso revisaço, para que vocês possam gabaritar nossa prova de Direito Civil, 6 questões da lei que eu quero que vocês garantam, tá? E contem comigo, foco nos estudos. A gente vai se rever ainda em um próximo encontro, onde a gente vai trazer para vocês os artigos do Código de Processo Civil. A gente vai chegar também outra disciplina importante, umas 6 questõezinhas aí que vão cair no exame 38. Aquele beijo, aquele abraço, tá? Bruno Xavier, lembrando que civil é puro amor e tenho certeza que a gente vai manter aí esse número de aprovação. E eu quero deixar aqui, tá? Além dessa questão, manter esse número de aprovação, manter esse selo, mostrar que a Faculdade de Nova Roma ela tem um grau de excelência nos exames de ordem, Direito Civil, nas disciplinas que usamos na Nova Roma, né? Mas conseguem gabaritar, mas conseguem acertar. Então, vamos manter esse padrão aí, tá? Para a gente manter nossa disciplina de Direito Civil lá em cima, no hall de acertos. Massa? É isso, cheiro para vocês e até a nossa próxima aula com a revisão e dicas importantes, artigos importantes de processo civil. E com Deus. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.